A graça do Senhor Jesus. Estamos aqui, amados, mais uma vez, para trazer o resumo da lição de adulto. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre. O tema é Jesus, o homem perfeito. O nosso textuário está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que fala: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. E a verdade prática, ela diz: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeita e plena. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. E o nosso objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Nós vamos estudar isso. Eu sei que para muitas pessoas existe uma dificuldade muito grande de entender a divindade e a humanidade de Jesus, né? Uns aceitam que ele é humano, mas não aceitam que é divino. Outros aceitam que ele é divino, mas não aceitam que ele é humano. E muita gente faz uma confusão, porque na verdade isso aí é muito difícil para a gente entender. O apóstolo Paulo, um homem que recebeu revelações profundas da parte de Deus, ele chamou isso de mistério da piedade. Quer dizer, nem ele entendeu. Deus não revelou esse mistério para ele, né? Mas nós sabemos que a segunda pessoa da Trindade assumiu uma forma humana para morrer pelos nossos pecados. Nós não temos condições, dentro da nossa capacidade humana limitada, nós não temos capacidade para entender isso. Mas o justo, ele vive da fé, ele não vive só do entendimento, do que ele conhece. O justo viverá da fé. A fé vem pelo ouvir. Então aquilo que nós não entendemos, nós aceitamos pela fé. Então, igual a Bíblia, nem tudo na Bíblia a gente entende, mas nós aceitamos pela fé. Então é isso que nós temos que fazer. Quando nós não entendermos certas coisas, vamos confiar em Deus e vamos aceitar. E também, às vezes, a revelação ela não vem de uma vez, ela vem aos poucos. Eu creio que entender a divindade de Jesus, assumindo uma forma humana, essas duas naturezas numa só pessoa, essa união hipostática, nós só vamos entender na eternidade. Aqui eu acho complicado para a gente entender. Mas lá na eternidade, com certeza, Deus vai revelar tudo, né? Aquilo que interessa para a gente. Agora, aqui, muita coisa a gente não vai entender, mas vamos aceitar pela fé, né? Eu estou falando com vocês aqui, eu não entendo como é que o sinal chega aqui, como é que funciona o vídeo, como é que funciona essas coisas, a internet. Eu não vou usar porque eu não entendo, eu uso, né? A mesma coisa é as coisas de Deus, eu não entendo, mas aceito pela fé. É o melhor que a gente faz, tá bom? Então nós vamos estudar hoje Jesus, o homem perfeito. E eu quero te dar uma lembrancinha aí, se você não se esquecer, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é que nos ajuda a continuar. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu toquinho no sininho para receber novos vídeos, tudo isso é uma força para a gente, tá bom? Então, nos ajude aí para que nós possamos manter o nosso canal no ar. E ore por nós também, tá bom? Fica conosco aí, muito obrigado por estar visitando aí o nosso canal. Bem, então nós vamos agora para a nossa lição, Jesus, o homem perfeito, né? É isso que nós vamos estudar agora. A Bíblia, né, ela ensina tanto a divindade como a humanidade de Jesus. Nós vamos ver isso aqui, né? Não de uma forma profunda, porque não estão estudando teologia, estamos estudando, né, Jesus, o homem perfeito. Então a Bíblia ensina que tanto a divindade como a humanidade de Jesus, né, está na palavra de Deus. Nós sabemos que ele é humano e divino pela palavra, não é outra fonte não, né? Então a humanidade de Cristo está unida com a divindade. Então ele possui duas naturezas.
Então, infelizmente, vocês sabem disso, muitos negam a divindade e outros a humanidade. Nessa lição nós vamos estudar isso, entendeu? A encarnação do Filho de Deus, o homem perfeito. Bem, número 1, Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus nunca foi metade homem e nem metade Deus. Não existe Deus metade. Deus é inteiro, é completo. Não tem como dividir Deus. Certo? Nem o homem. Ou ele é homem ou não é. Não existe meio homem, nem metade de homem. Ou ele é um homem inteiro ou ele não é homem, né? Não tem como. Ele pode estar doente, pode estar morto, mas é um homem. Certo? Então, Jesus nunca foi metade de homem nem metade de Deus. Jesus é um Deus completo e um homem completo também. É preciso que a gente entenda isso. Jesus era completo, ele tinha espírito, alma e corpo. Então ele era um homem completo. Certo? Vamos lá. A sua eternidade com o Pai. O texto de Isaías 9,6 nos traz um perfil perfeito da pessoa do Senhor Jesus, que não é só eterno com o Pai. Olha só o que diz o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, agora entra, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Entendeu? Então você vê aqui, esses nomes aqui incluem que os atributos dele. Ele não é só, né, isso aí que a gente é eterno com o Pai. Ele é um conselheiro maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, ele é antes da eternidade. Se a eternidade existe, ele existia antes, né? Então, nós precisamos ler com bastante atenção, meditar bastante nesses versículos, capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Bem, os seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus, ele é a fonte da vida. Aqui em João, capítulo 1, versículo 4, está escrito aqui, ó: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida. Por isso que lá em 1 João está escrito no capítulo 5: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então Jesus é a fonte da vida. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? E não é uma vida horrível, não. É uma vida com abundância, porque ele falou: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Entendeu? Não é uma vidinha medíocre, não. Na eternidade, Deus tem uma vida plena para nós de felicidade, né? Então, Jesus, ele é a fonte da vida, porque ele tem vida em si mesmo. Eu sou a vida, então a vida vem dele. É isso que a gente tem que entender, tá? E ele também é imutável, né? Hebreus 3, 13, 18 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Esse ontem aqui não está se referindo só ao seu ministério na terra, não. Esse ontem aqui está se referindo a Jesus na eternidade, antes de assumir a forma humana, junto lá com o Pai. Então, o Jesus, antes de se humanizar, o Jesus eterno com o Pai, é o mesmo hoje e vai ser ele eternamente. Entendeu? Muita gente pensa que o Jesus de ontem é aquele Jesus lá carregando cruz. Não, é o Jesus na eternidade, certo? Ele não muda, ele é onipresente. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, certo? A presença de Jesus é marcante na nossa vida, ok? Muitos atributos. Jesus tem todos os atributos do Pai, do Espírito Santo. Nós não vamos poder enumerar agora, que não há tempo para isso, né? Mas nós temos essa noção. Bem, vamos para o número 3 aqui da parte 1. Diz: esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Muita gente faz muita confusão aqui, certo? Jesus, na verdade, ele nunca se esvaziou da sua divindade. Entendeu? E não tem como ele se esvaziar de Deus se ele é Deus, né? Não tem como, mas
ele se esvaziou sim da sua glória. Filipenses explica, né, bem isso. Você lê a epístola de Filipenses, você vai ver aqui no capítulo 2, versículo 5, pena que a gente não tem tempo para ler muito, né? Porque senão não dá para terminar o nosso vídeo, e o nosso vídeo não pode ser muito longo, mas ele diz aqui, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu? É a bênção aí, ó, completa, né? É isso que a gente tem que entender, ok? Jesus se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Jesus, em seu ministério terreno, dependia do Pai, como o Messias, que na verdade Jesus era o Messias, né? Ele estava no papel do Messias, e ele tinha que depender do Pai como Messias, entendeu? Mas sempre que achasse necessário, ele fazia uso dos seus atributos, não tinha nada demais. Ele dependia do Pai em tudo, mas se ele quisesse, ele usava os seus atributos. Jesus, na oração sacerdotal, ele reivindica não a sua divindade, e não tem como ele perder a divindade, mas a sua glória. Ele falou: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Está lá no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Tá? Nós vamos ver aqui agora, Jesus, verdadeiro homem, certo? Jesus estava no seio do Pai, certo? Estava juntinho com ele lá. Jesus, antes da encarnação, estava no seio do Pai, não inativo, né? Porque não tem como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhar separado. Não tem como. Ali é uma unidade. Não tem jeito. Certo? Assim como a Bíblia diz, o homem e a mulher unirão, serão os dois uma só carne. É uma só carne, mas é duas pessoas. É um só Deus em três pessoas. Então, não tem como agir separado, né? Então, ele não estava inativo. Sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou ativamente da criação, né? Você vê aqui que está escrito em João capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deu para entender? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não existe nada de que não tivesse a participação de Jesus. Certo? Segundo a palavra de Deus, está bem claro, né? Depois você lê esse versículo com calma. João, capítulo 1, versículo 3. Ok? Então, ele é eterno com o Pai, ele é o Pai da eternidade. Sem Jesus, nada que existe, existiria. Tá bom? É bom a gente crer nisso. Vamos lá. Número 2, profetizado no Antigo Testamento. A vinda de Jesus, ela é profetizada em todo o Antigo Testamento. Nada pegou os judeus de surpresa. É que eles eram incrédulos e muitos interpretavam a Bíblia do seu jeito. O grande perigo, às vezes, as pessoas fazem interpretações com as suas inclinações. Tem pessoas que têm tendências heréticas. Então, a forma dele interpretar a Bíblia é só herética. Não adianta. Ele tem uma inclinação para heresia, ele gosta de heresia. Então, ele vai sempre interpretar a Bíblia de forma herética. E os judeus sempre procuraram interpretar a Bíblia de uma forma diferente, certo? Infelizmente, principalmente em relação ao Messias. Jesus frustrou ele, porque Jesus não era o Messias que eles estavam esperando, né?
Eles nunca aceitariam um Messias montado num jumentinho, desarmado e falando de amor e se apanhar com a face esquerda da direita ou da direita da esquerda. É assim, eles não aceitavam isso. Eles queriam um guerreiro, lutador, rei, né? Mas eles interpretaram a Bíblia diferente. Jesus veio libertar primeiro do mundo espiritual. Bem, Jesus, ele foi profetizado. Já em Gênesis capítulo 3:15, ele é a semente da mulher. Deus falou, quando Adão pecou, quando parecia tudo perdido, Deus falou que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, o diabo. E isso já aconteceu na cruz, né? Jesus é a semente da mulher. Então Jesus é o tema das duas alianças. A aliança sagrada que Deus fez com Abraão e com Davi. Gênesis 12:13, 2 Samuel 7:16, Mateus 1:1. Número 3, encarnado no Novo Testamento. No Velho Testamento ele era promessa, ele era profetizado. No Novo Testamento era realidade, certo? Então, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Versículo 14 de João 1. João 1:14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, o Verbo que era Deus, né, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Entendeu? Está bem claro aqui. Então, a realidade no Novo Testamento, daquilo que era profecia no Velho. Bem, Jesus, ele tornou-se, né, de fato carne, e a sua humanidade é real. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, versículo de 1-7. Então, a concepção de Jesus foi sobrenatural, foi gerado pelo Espírito. Deus preparou um corpo para Jesus sem pecado, né? Então, isso aí a gente sabe, foi um ato sobrenatural, mas o parto dele foi tão natural como de qualquer um de nós. Então, Jesus ele sentiu, como ser humano, ele sentiu as nossas fraquezas, ele sentiu as nossas dores, os nossos incômodos. Jesus teve fome, sede, cansaço. Jesus sofreu o que a gente sofre, passou prova, luta, em tudo foi tentado, mas só tinha uma diferença. Jesus passou tudo que a gente passa, mas sem pecado. Jesus não tinha pecado, entendeu? Ele sentiu uma tristeza na alma tremenda, tudo foi igual a nós. Ele tinha espírito, alma e corpo, e ele sofreu nos três, tá certo? O exceto é o pecado que ele não tinha. Número 4 aqui. Nasceu na plenitude do tempo. O que significa? O que significa nascer na plenitude dos tempos? É nascer no tempo certo. Deus, na sua infinita sabedoria, ele preparou o tempo certo para Jesus nascer. Entendeu? Jesus não nasceu aleatoriamente, num tempo aleatório, não. Jesus nasceu na época certinha, estabelecida por Deus. Deus preparou o mundo para receber Jesus. E o apóstolo Paulo chama isso de quê? A plenitude dos tempos. Entendeu? Segundo Gálatas 4, versículo 4 e 5, Jesus nasceu no tempo certo, na plenitude dos tempos. Deus preparou o mundo para receber Jesus, né? Para poder divulgar a divulgação universal do Evangelho. Vamos ver, Israel. Como Israel estava preparado? Através das Escrituras, esperando o Messias, embora muitos de uma forma errada, mas através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a palavra de Deus era ensinada. Isso contribuiu demais. O mundo foi, entendeu? Ele recebeu a palavra de Deus através dos judeus, através das sinagogas. No mundo todo, e onde Israel ia, o povo judeu ia e levava uma sinagoga. Certo? E a Grécia, como é que ela cooperou? Ela cooperou através do seu idioma universal, o grego koiné da época, né? A sua filosofia, usando a razão e por aí afora. Ela cooperou demais também.
E Roma também teve a sua cooperação por meio das suas leis, governo e as estradas de excelente qualidade. As pessoas podiam, com as estradas construídas por Roma, o povo podia trafegar à vontade, porque conta a história que eram estradas largas, de boa qualidade, onde se podia andar à vontade, né? Eu sei que as viagens eram feitas normalmente pelo mar, eram marítimas, mas Roma cooperou muito para que o Evangelho fosse proclamado através da terra. Vamos lá, número 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, nós estamos vendo aqui, né? Que segundo a carne é também filho de Davi. Por quê? Porque segundo a carne ele veio da descendência de Davi. Davi era da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá, mas da família de Davi, que veio de Abraão, certo? As 12 tribos de Israel veio de Abraão, certo? Veio de Abraão, teve Isaac, Isaac Jacó, e Jacó teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, ok? Então, nasceu em Israel. Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés e de Roma também, né? Mas ele nunca burlou nenhuma das duas leis, nem a de Roma e nem a de Israel, a de Moisés. Uma vez, tentando ele, né, alguém chegaram e perguntaram: vem cá, é lícito pagar tributo a César? Entendeu? Olha só, a sabedoria de Deus. Aí Jesus pede uma pratazinha, né? E fala: de quem é essa esfinge aqui? Eles falaram: é de César. Aí ele falou: ó, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pronto. Jesus nunca errou. Entendeu? Então Jesus, o Filho de Deus, segundo a carne, nunca burlou a lei de Moisés e nunca burlou a lei de Roma, aonde ele viveu, tá bom? E naquele tempo Jerusalém estava entregue a Roma. Vamos para a última parte aqui. Jesus, o homem perfeito. Vamos ver aqui a humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus não era aparente. As pessoas têm que entender que Jesus não era uma fumaça, porque o gnosticismo ensinava que Jesus não podia ter corpo humano, porque o corpo humano é pecado puro. Ele não entende que Jesus não tinha pecado, né? E que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele tinha que morrer mesmo. Uma humanidade aparente não tem como morrer. Então a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real como qualquer ser humano. Parece que ele nunca usou a sua divindade para suprir qualquer das suas carências, né? Jesus, sempre nas suas necessidades, ele não fazia sinais, não fazia milagre para o seu conforto. Jesus fazia muitos sinais e milagres para abençoar o próximo, mas para o seu próprio conforto. Eu nunca vi Jesus fazer uma cama confortável para ele, né? Jesus não inventou nenhum meio de transporte especial para ele, né? Jesus usou todos os meios de transporte da época. Ele usou toda a comida da época. Ele usou toda a dormida da época, toda a casa, tudo que ele usou era da época. Ele não foi atrás de nenhum privilégio. Inclusive, quando alguém quis seguir a ele, ele falou: olha, tu quer me seguir? Fica sabendo, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A raposa tem covil, né? As aves têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, ele não usou nenhum dos seus poderes para privilégios próprios, né? Então, ele nunca fez água sair da rocha, ele nunca transformou pedra em pão, ele nunca fez nada para agradar a ele. Tudo que ele fez foi para o bem do próximo. Então, ele não realizou nenhum desses milagres. Ele foi sim a favor dos necessitados. Jesus é chamado de homem de dores, experimentado nos trabalhos. Olha a diferença, né? Ele não foi nenhum vaidoso na terra usando seus milagres para o seu bem próprio, nem usou os seus dons para ganhar dinheiro. Jesus nunca fez isso, né? Então, esse é o nosso sumo sacerdote, que está lá em Isaías 53:3 e Hebreus 7:26. Jesus também é o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, né?
Você já deve ter ouvido falar demais de Adão. O último Adão triunfou no deserto. Essa metáfora é importante. Jesus é o nosso último Adão, né? O primeiro Adão perdeu para o diabo no jardim do Éden com toda a mordomia. Jesus, o último Adão, ganhou do diabo, tanto no deserto como na cruz, certo? Somente um homem humano poderia morrer pelos nossos pecados, certo? Então, mas tinha que ser um homem perfeito. Você imaginou? Alguém está preso, o cara vai lá soltar, deve também ficar preso, né? Então, quem vai libertar o outro, ele não pode ter dívida com a justiça. E Jesus, quando veio soltar o homem, ele não tinha dívida com a justiça de Deus. Por isso que ele estava apto para soltar a gente. Certo? Última parte. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Embora Jesus fosse humano, jamais esteve sujeito ao pecado original, herdado, e nem o pecado praticado, o experimental, certo? Jamais. Jesus nunca passou por essa. Jesus era perfeito, tanto no agir como no falar. Jesus era o nosso perfeito modelo. Que maravilha, né? Por isso que Jesus falava, né? Quem de vós me convence de pecado? Pode me olhar, tomar conta de mim, me vigiar, que vocês não vão achar erro. É assim que Jesus agia. Então, que Deus te abençoe. Hoje nós encerramos a lição 12 e na próxima estaremos aí novamente com a última lição do trimestre. Então, que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, dá o seu like aí. E se já não se inscreveu, se inscreva, ajuda a gente aí. Se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like, compartilhe, dá o toquinho no sininho. Nos ajuda aí, porque é com tua inscrição e com o seu like que nós podemos continuar com o nosso canal. Então, que Deus te abençoe, tá bom?